Vozes dos Biomas está no ar. Hoje, na entrevista 120 do programa Vozes dos Biomas, vamos conhecer a iniciativa em rede da Grande Reserva da Mata Atlântica, que abrange uma área de mais de 2 milhões de hectares contínuos nos estados de Santa Catarina, Paraná e São Paulo. Quem nos fala a respeito dessa iniciativa de mobilização de conservação, realizada pela Sociedade de Pesquisa em Vida Selvagem e Educação Ambiental, SPVS, e Fundação Grupo Boticário, com participação de outras instituições e mobilizadores, é o engenheiro florestal Ricardo Aguiar Borges, técnico de conservação da SPVS. Ele é coordenador da Grande Reserva da Mata Atlântica pela instituição e tem experiência em conservação de áreas verdes urbanas e restauração de áreas degradadas. Antes de começarmos nosso bate-papo com o Ricardo, vamos conferir algumas imagens da Grande Reserva da Mata Atlântica produzidas por Gabriel Marte, imagens de tirar o fôlego. Ricardo, obrigada pela participação no programa Vozes dos Biomas. E o que a gente quer saber o que é a iniciativa Grande Reserva da Mata Atlântica. Se você puder explicar um pouco para a gente? Claro, com certeza. Sucena, é um prazer estar aqui com vocês, falando um pouco sobre esse tema que é tão interessante. É muito bom ter a oportunidade aí de falar com cada vez mais pessoas, né, sobre o que é a Grande Reserva, essa iniciativa que está inspirando tanta gente, né, e que está gerando resultados tão interessantes no pouco tempo, vamos dizer assim, né, um tempo bastante curto em que ela vem funcionando e vem trabalhando como uma iniciativa. Então, primeiro de tudo, a Grande Reserva Mata Atlântica ela é o maior remanescente contínuo de Mata Atlântica que restou no mundo. Nós temos outros grandes remanescentes bastante importantes no Rio de Janeiro, na Bahia, também próximo à Foz do Iguaçu, mas o que nós temos aqui entre Santa Catarina, Paraná e São Paulo, perto da costa, né? Pega toda essa região de Serra do Mar, vai desde a Baía Babitonga, Serra Dona Francisca e essa região de Santa Catarina do litoral norte, passa por todo o litoral do Paraná, área de mananciais que abastecem Curitiba, ali na Serra do Mar, e todo o Vale do Ribeira. São mais de 2,2 milhões de hectares contínuos de ambientes naturais. Não só a clássica floresta atlântica, mas também mata araucárias, restingas, manguezais, brejos, campos de altitude. Então, o que diferencia essa região é que ela é um grande contínuo. Então, aqui você ainda consegue ter a Mata Atlântica em toda a sua exuberância. Um bioma que foi tão... Você deve saber muito bem, talvez o pessoal que esteja nos acompanhando aqui também, que sofreu tanto com o processo de desenvolvimento do nosso país. Nosso país explorou muito as riquezas da Mata Atlântica para se desenvolver como uma nação, e isso fez com que hoje a gente tivesse muito pouco desse ambiente ainda remanescente. Mas esses poucos remanescentes que ainda existem, quando em bom estágio de conservação, como é o caso da Grande Reserva, ainda conseguem garantir essa exuberância da Mata Atlântica, que é um dos biomas
mais ricos de todo o mundo. Se a gente considera em termos de espécies únicas, né? A gente vai falar um pouquinho depois de projetos de conservação, a gente está a nível Madagascar, a nível Indonésia, arquipélagos da Indonésia, né? De riqueza de espécies da fauna e da flora aqui, além de uma riqueza cultural e histórica muito grande. Então, a Grande Reserva ela vem para representar isso, esse patrimônio nacional, especialmente das pessoas que moram nesse território, no Vale do Ribeira, no litoral do Paraná, no litoral de Santa Catarina, e fortalecer essa região das mais diferentes formas, seja a partir de uma rede que inclui todas as pessoas que estão nessa região, são interessadas por ela e querem que ela no futuro esteja melhor, as prefeituras, os governos, né, as instituições que olham para essa região como uma oportunidade de desenvolvimento de fato sustentável e a gente quebrar esse paradigma que assola o Brasil há tanto tempo de que ou você desenvolve ou você preserva. Isso é uma balela que não existe mais há muito tempo, é um pensamento do começo do século passado. E a gente sabe que o mais moderno hoje é a gente garantir não só os nossos recursos naturais, mas usar eles, a boa preservação e o bom uso dos recursos naturais, em prol da geração de emprego, renda, principalmente para as pessoas que vivem nessa região, aí sim com foco não em deixar poucas pessoas milionárias em detrimento do restante, mas em favorecer um conjunto muito maior da sociedade, gerar oportunidades de emprego e renda e garantir a qualidade de vida das pessoas, né? Isso é o que a gente chama de produzir natureza. Produção de natureza é a vocação da Grande Reserva Mata Atlântica, desse território. Então, acho que respondendo a tua pergunta, não é uma ONG, não é uma empresa, ela é uma marca de um território que congrega um monte, diversas faces diferentes, né? Do empreendedorismo, da gestão municipal, da conservação da natureza, das áreas protegidas. Então, todo mundo tem um espaço dentro da Grande Reserva e tem um interesse distinto em que ela se consolide como um território. E, Ricardo, quando se deu assim o início, né, para se constituir essa iniciativa, né? E até para entender como é que porque assim, vocês têm uma dimensão, tem um mapa, né, que tem a dimensão territorial, tudo isso, mas como envolver, né, os entes tão diferentes, né, dentro dessa concepção de conservação da biodiversidade também? Então, nesse sentido, a própria ideia, né, o conceito da produção de natureza ajuda bastante, né? A instituição na qual eu trabalho, que é a SPVS, que é uma das instituições que também participa do processo da Grande Reserva Mata Atlântica, trabalha pela conservação da natureza há 37 anos, especialmente em Antonina e Guaraqueçaba, Antonina, Morretes e Guaraqueçaba, né, onde ela tem reservas naturais, tem RPPNs aqui, e projetos muito antigos e de bastante sucesso relacionados à conservação da natureza. E era muito frustrante para a gente, como instituição desse setor, entender que se a nossa missão era garantir a conservação da natureza na Mata Atlântica, que a gente nunca ia conseguir fazer isso só com a nossa atuação sozinha. A gente tem 19 mil hectares de reservas e eles são insuficientes para você garantir uma população viável de onça-pintada, por exemplo, de anta, de queixada, as espécies topo de cadeia. A Mata Atlântica não está protegida só porque a gente tem reservas. E olha que já é um baita de um esforço, né? Então, estava claro para a gente e para diversos outros parceiros que a atuação ela tinha que ser mais abrangente, ela tinha que ultrapassar fronteiras das unidades de conservação, dos municípios e até dos estados. Até onde ia esse grande remanescente de Mata Atlântica, que era o nosso patrimônio, era compartilhado e valorizado por tantas pessoas. Então, a Grande Reserva ela só nasceu como um nome para designar algo. Mas esse algo já existia, já era valorizado, já se falava em vários outros, Mosaico Lagamar, o próprio Vale do Ribeira em São Paulo, as iniciativas já se referiam a esse lugar como o maior remanescente de Mata Atlântica do mundo, né? O diferencial foi justamente criar um nome e uma visão de futuro, de desenvolvimento principalmente, que conseguisse aliar todas essas pessoas. Então, a gente teve uma proximidade bastante interessante com uma iniciativa, isso em 2017, chamada, na época, de uma instituição não governamental que era a Conservation Land Trust, que tinha projetos nos esteiros de Iberá, na Argentina. E lá eles estavam aplicando o conceito da produção de natureza como uma metodologia de desenvolvimento de território. Até tem um livro aqui, com algumas paisagens, aproveitando, acho que dá para mostrar.
essa é um pouco de Iberá, né? Uma região de alagadiço, parecido com o nosso Pantanal em termos de espécies, mas ele fica alagado o ano inteiro. E lá tinham desafios enormes relacionados à conservação. Onça-pintada não existia mais e várias outras espécies. O projeto de conservação principal lá era reintrodução de fauna, coisa que nunca tinha sido feito no mundo, uma reintrodução nesse porte, mas você tinha que trazer também uma valorização, um resgate cultural na região que estava se perdendo, os jovens estavam indo embora, não viam oportunidades, uma pressão enorme da pecuária, dos plantios de pinos, atividades mais extensivas, né? E a comunidade também não enxergava que essa riqueza natural, as paisagens, poderiam ser utilizadas economicamente pelo pessoal da região. E quando a gente, com 37 anos, naquela época, 34 anos de experiência na Mata Atlântica, vai para lá e vê o projeto acontecendo, as pessoas se envolvendo, os portais sendo criados nessa região, e a gente pensa, poxa, eu acho que eu já conheço, já ouvi essa situação em algum lugar, né? E a gente, em parceria com esse pessoal, empresta essa metodologia, inclusive alguns profissionais, o autor do livro Produção de Natureza, o Inácio, ele vem trabalhar aqui na nossa região para pensar junto com a gente em soluções, e a gente aplica esse conceito da produção de natureza pela primeira vez no Brasil, aplicando de forma completa, né? Tem várias regiões do Brasil aí que vem, né? Tem várias regiões do Brasil que já aplicam a produção de natureza. Se a gente olha o próprio Pantanal, lá o pessoal que caçava onça-pintada porque ela dava prejuízo caçando gado, hoje ganham 60 vezes mais com ecoturismo de observação de onças do que a onça gerava de prejuízo antes. Então, esse é o conceito da produção de natureza. É econômico, é você saber utilizar de forma inteligente os teus recursos naturais e a conservação da natureza a teu favor. Então, a gente começa em 2018 a idealizar a Grande Reserva, a pensar no nome, né, desenvolver essa marca que ela já nasce de forma esteticamente agradável e ampla. Então, ela não é setorizada, ela é para ser utilizada por todo mundo que quiser e que enxergar nisso uma oportunidade. A gente faz o primeiro esboço do mapa da Grande Reserva e começa a apresentar para diferentes públicos que existe essa iniciativa, que ela está querendo congregar pessoas e em prol de um objetivo futuro em comum. E foi muito surpreendente, porque a gente realmente não estava acostumado a uma receptividade dentro desse contexto tão grande, tão ampla dentro da sociedade. E a própria rede que nós temos hoje, né? Hoje, para você ter uma ideia, Sucena, a gente tem uma rede de apoiadores da Grande Reserva que já soma mais de 450 pessoas espalhadas pelos 3 estados, em Santa Catarina, Paraná e São Paulo. Pessoas que acreditam na Grande Reserva Mata Atlântica, que querem trabalhar junto e sempre com esse foco em qualidade de participação, né? A gente nunca quis quantidade, a gente acabou conseguindo quantidade de forma orgânica. Então, um parceiro nosso, né, o Marcos Cruz, que era de uma outra instituição, o Instituto A Mudança que Queremos, traz essa ideia da metodologia de impacto coletivo para a gente justamente conseguir congregar todos esses interesses. Então, quais são algumas das características dessa metodologia? Você não ter uma estratégia top-down, né, uma estratégia imposta para ninguém, não tem necessariamente uma hora para acabar a iniciativa. Então, muitas dessas iniciativas de território que já aconteceram, como elas tinham hora para acabar, chegava uma hora que se não estava maduro o suficiente, ela não tinha continuidade. Isso era um problema. E parte do processo também é reconhecer todas essas iniciativas que já aconteceram nesse território, aprender com elas e aproveitar tudo que já foi criado. Não se cria nada do zero e não se sobrepõe nada que esteja acontecendo. Assim, a gente sempre busca juntar todo mundo. Eu queria aproveitar, então, que você pudesse exemplificar para a gente alguns tipos de iniciativas, né, que tem na Grande Reserva, porque vocês lidam com várias conservação, tem a questão do turismo ecológico, né, tem, enfim, uma dimensão grande. Eu gostaria que você pudesse exemplificar para a gente. Claro, acho que alguns dos exemplos que nós temos, inclusive isso gerou uma atualização do nosso mapa, né? Porque se você olha o mapa geral da Grande Reserva, é um território enorme. A gente está chegando em 60 municípios agora nos 3 estados. E para a gente conseguir, inclusive, divulgar as riquezas que a gente tem aqui, as atividades, quais são os bons exemplos, ele precisa ser subdividido. E você já tem, por exemplo, uma política nacional de regionalização do turismo, né? Uma atividade mais focada para o turismo relacionada ao Ministério do Turismo.
E você tem, então, aqui no Paraná, os setores da Grande Reserva hoje, eles estão divididos justamente dessa forma. A gente tem o setor litoral do Paraná, que é a região turística, o setor caminho, o setor Rotas do Pinhão. Em Santa Catarina, o setor Caminho dos Príncipes, que também é uma região turística de Santa Catarina. E em São Paulo, toda a região do Vale do Ribeira, ela tem algumas iniciativas e instituições que já há muito tempo trabalham pelo desenvolvimento da região. É o caso do Codivar, que nós temos lá. Se a gente pensar em iniciativas mais antigas, né, como o Polo Ecoturístico do Lagamar, que desenvolveu um trabalho muito bacana e pioneiro de ecoturismo para essa região do litoral paulista e que a gente aproveita muito hoje para a Grande Reserva. E a gente tem as regiões turísticas de São Paulo que hoje vão evoluindo para se tornarem portais da Grande Reserva, né? Então a gente tem essa subdivisão, território como um todo, os setores, e dentro desses setores o portal é o arranjo produtivo local, é onde a gente chega de fato nas pessoas que mais se conhecem, que já trabalham em conjunto, né? Não necessariamente um portal físico, é uma região mesmo, que pode ter um ou mais municípios, e tem características próprias. Isso que a gente trouxe também do pessoal lá em Iberá. Mas são muitas, a gente sempre está conhecendo e descobrindo mais iniciativas interessantes que congregam com a da Grande Reserva. Em São Paulo, a gente tem o Vale do Futuro, que é um programa do governo estadual, também o da Agosto Cedo Ribeira, executado pelo Sebrae exatamente para essa região. Então, dá para dizer que alguns atores que a gente entrou em contato no decorrer desse tempo já tinham também um olhar com esse tipo de propósito para o território da Grande Reserva. O nosso papel é justamente costurar e conectar essas pessoas para que a gente possa fazer isso em conjunto, porque a gente, em conjunto, é muito mais forte, né? E se a gente quer ser um lugar diferenciado a nível mundial, para que esse seja um destino que, por exemplo, compita com Costa Rica, né? Uma Grande Reserva é meia Costa Rica. Costa Rica já é um destino consolidadíssimo internacional de ecoturismo. Mas não é só ecoturismo, lá você capacita as pessoas, lá a infraestrutura é adequada, você tem bons parques, bons projetos de conservação e uma população engajada com isso. Então a gente pode ter isso aqui na nossa região e isso pode ser o nosso principal modelo de desenvolvimento, né? E as pressões? Quais são as pressões? Porque a gente sabe que a Mata Atlântica é um dos biomas, né, que mais sofrem, né, durante décadas, né? Hoje, quais que você destacaria? Bom, sempre vão ter pressões, né? E talvez essa região em específico da Mata Atlântica seja uma das mais privilegiadas, por incrível que pareça, em termos de conservação. Por quê? Por que essa região ficou preservada? Ela ficou preservada porque alguém, há 100 anos atrás, teve essa visão de que seria importante manter essa região preservada? Na verdade, você tem muito mais fatores e acidentes históricos e geográficos que contribuíram para essa região ainda estar preservada hoje em dia. A própria Serra do Mar, porque ela passa muito próxima à costa e você não pode desmatar, você não consegue desmatar, na verdade, não é que você não pode, e é contraprodutivo você desmatar, porque se você desmatar o morro vem abaixo, né? Então você tem essa questão geográfica influenciando, você tem a própria questão de você não ter a BR-101, também por uma questão geográfica, né? Mas não passando justamente próximo à costa, nessa região. Você tem a questão do Valo Grande, que eu cito porque eu acho fascinante essa questão que aconteceu no Vale do Ribeira, onde Iguape e Ilha Comprida ali eram um dos principais polos econômicos do Brasil há algumas centenas de anos atrás, né? E ali tinha uma casa de fundição de ouro, inclusive. E por conta de um projeto de engenharia mal realizado para se encurtar o trajeto das embarcações, você teve um assoreamento que impossibilitou o trânsito de navios ali. E até você ter a BR-116, a Regis, você tinha essa região isolada do restante do país, porque o pessoal que estava fazendo mineração aqui e garimpo, né, não conseguia mais ter essa atividade aqui, eles acabaram indo para Minas Gerais, por exemplo. Então, são vários fatores que acabaram convergindo para que essa região continuasse preservada, inclusive mais recentemente, com a criação de unidades de conservação. Se a gente olha os parques, reservas, APAs, de todas as categorias que nós temos, são mais de 110 unidades de conservação só nesse território, né? Muitas delas precisam de melhorias de infraestrutura, melhorias de fiscalização, mas as áreas já estão criadas, então elas já estão legalmente protegidas. Isso equivale a 1/3 do território, desses 2,2 milhões de hectares, em áreas de proteção integral,
e 60% em áreas de uso sustentável. E esse é outro argumento que nos coloca assim, a melhor oportunidade para desenvolver de fato essa região é os parques funcionarem da melhor maneira possível, também recebendo visitantes, tendo boa infraestrutura, sendo de fato esses cartões postais que nós temos aqui. São 4 parques nacionais só no litoral do Paraná, né? E que estão buscando agora cada vez mais se estruturar e trabalhar mais com as comunidades de entorno. Então a gente tem, eu diria que muito mais oportunidades aqui do que de fato ameaças. O que geralmente acontece? Tráfico de animais, extração ilegal de palmito, por exemplo, desmatamento ilegal, mas são atividades, você tem o desmonte, muitas vezes, da própria polícia, a polícia tem dificuldade para realizar seu próprio trabalho de fiscalização. As unidades de conservação, quando não tem pessoal, isso é um risco enorme, porque ela não consegue fazer o seu próprio trabalho de se fiscalizar, né? Então, tudo isso ainda existe, mas a Grande Reserva, até como iniciativa, como objetivo lá na frente, que é compartilhado por empresários, por municípios, por comunidades e, mais recentemente, também pelos governos estaduais, abre um precedente para que a gente consiga, em conjunto, solucionar esses problemas ou minimizar eles ao máximo. Porque você vai ter cada vez mais pessoas atentas a que isso é uma coisa negativa para o meu negócio, por exemplo. A gente sempre cita dentro desse diagrama da produção de natureza, né, que o parque, ele ou a Grande Reserva como território, ele é o grande espaço onde você tem uma série de produtos e serviços sendo oferecidos que estão em alta demanda hoje no mercado. As pessoas estão demandando cada vez mais trilhas, cada vez mais observar uma espécie, entrar em contato com uma comunidade, experimentar algum sabor local, uma gastronomia, aprender sobre uma cultura ou a história local. Tem muita gente querendo consumir isso. Se eu sou um empreendedor local que vive disso e oferece isso para as pessoas, eu ofereço guiagem de observação de aves, eu levo pessoas aqui em Morretes para uma trilha, para uma reserva, para ver uma espécie. Quanto mais animais eu tiver à minha disposição para mostrar para as pessoas, quanto melhor for a infraestrutura, quanto mais receptiva for a comunidade onde eu estou, melhor é o meu negócio. O valor mais interessante eu vou poder cobrar, mais pessoas vão estar interessadas em ver o que eu tenho para mostrar. Enquanto o contrário, né, se eu chegar numa área e ver alguém sendo preso, ou alguém que cortou palmito, ou tráfico de animais, ou lixo, né, isso são coisas negativas, que vão para o exato oposto do que a gente quer para essa região. Então, quanto mais pessoas conscientizadas, quanto mais municípios conscientizados, melhor é a situação geral, né? É uma situação realmente de ganha-ganha, e que só não vê, né, essa oportunidade quem de fato não quer, né? Então é realmente trazer essas obviedades mesmo para as pessoas. Bom, vocês têm feito um trabalho também de contato, né, com várias iniciativas, né, que resultou numa websérie com mais de 30 episódios, né? Eu gostaria que você citasse alguns exemplos. A gente sabe que todos são valorosos, né? Mas assim, de iniciativas, né, interessantes de conservação, de fauna, flora, enfim, também de comunidades, né, tradicionais, que você possa dar um pouquinho uma pincelada, né, para a gente. Claro. Então, outra coisa que a gente importou, de certa forma, ou trouxe como inspiração dos projetos ali na Argentina e no Chile, que a gente conheceu, foi justamente essa preocupação e esse primor com materiais de comunicação, né? Esse é um livro bastante bonito que o pessoal editou lá. Eles também têm uma série de materiais de altíssima qualidade e talvez uma das questões que mais nos ajudou desde o início da Grande Reserva, quando a gente começou a idealizar folders como esse, de que a conservação da natureza, ela era um tema, até muito recentemente, ainda né, na verdade, muito elitizado. Então, ou a pessoa é da área, ou a pessoa estuda, ou é um biólogo, um engenheiro florestal, para conseguir entender as questões mais técnicas de conservação. E os próprios pesquisadores, os próprios técnicos de conservação da natureza, via de regra, a grande maioria sempre teve muita dificuldade em se comunicar com o grande público. E a gente sempre coloca essa questão das porcentagens em termos de população. A gente tem 2% das pessoas no mundo concordam com a gente, pensam igual a gente e se preocupam com as mesmas coisas que a gente.
Outros 2% trabalham para o exato oposto, ou pensam de forma completamente divergente do outro lado do espectro e estão buscando outras coisas. E 96% da sociedade não está nem aí, não conhece, não tem acesso ao que você está falando, né? Então, essa é um pouco da questão da bolha onde a gente vive, inclusive. Então, daí que vem a importância de você comunicar da melhor forma possível aquilo que você está querendo mostrar para as pessoas, né? E isso você faz de diversas formas, por isso, hoje a Grande Reserva também tem a experiência de trabalhar muito forte a comunicação, seja nas redes sociais, Instagram, Facebook, o website que nós temos também, hoje, inclusive, com uma página de vendas de produtos, né, oferecidos por membros da nossa rede, mas também, como você bem disse, com vídeos, né, e vídeos que conseguissem traduzir da melhor forma possível essa diversidade que nós temos dentro da Grande Reserva Mata Atlântica. Então, desde o começo, teve uma preocupação enorme da gente fazer um material lindo, porque se a gente está falando para o mundo que essa é uma das regiões mais valiosas, únicas do planeta, todos os materiais que forem produzidos que falem dela tem que traduzir isso. A pessoa tem que olhar e na hora ficar impressionada. O brasileiro e a pessoa que mora aqui na região tem que olhar e falar: meu Deus, eu não sabia que tinha tudo isso aqui. Eu não sabia que a região era tão rica, tinha tanta diversidade, tinha tanta coisa para aproveitar e para conhecer, né? E com relação a isso, os vídeos nos ajudaram um monte. A gente acabou produzindo uma websérie que chama Histórias da Grande Reserva Mata Atlântica, que tem 3 temporadas de 10 episódios cada, um episódio vai de 5 a 10 minutos, mais ou menos, e a gente teve que fazer 30, porque senão a gente não dava conta de cobrir todos os principais temas, a gente ia deixar alguma coisa importantíssima de fora, e a gente deve ter deixado, porque se fosse para de fato falar histórias dessa região aqui, a gente podia fazer 10 mil vídeos que não ia dar conta, né? Mas a gente sempre buscou ter uma representatividade de entrevistar e retratar as principais comunidades tradicionais que a gente tem aqui, quilombolas, indígenas e caiçaras, as principais cidades históricas, o patrimônio histórico dessa região, as principais unidades de conservação, os parques que recebem pessoas e têm uma importância para as comunidades onde eles estão, projetos de conservação, empreendedorismo também, principalmente, empreendedorismo que tenha no seu espírito a produção de natureza. Então são muitos episódios e vale super a pena dar uma olhadinha. Quem está assistindo, né? Acho que dá para compartilhar com o pessoal o link também nessa cena, para o pessoal que tiver curiosidade. Mas eles estão no YouTube todos, também estão passando na TV, no canal Travel Box Brasil, na TV, canal de TV por assinatura. Aqui no Paraná passam na TV Paraná Turismo também, que é uma TV estatal. Mas alguns dos episódios que, assim, na minha opinião, realmente não dá para deixar de lado, deixar de citar. Talvez a nossa obra-prima seja o episódio sobre o projeto de conservação do Bicudinho do Brejo, porque ele tem um enredo perfeito, ele envolve as pessoas, ele traz personagens incríveis ali, falando sobre o seu trabalho, a sua devoção de vida para a conservação dessa espécie, e a espécie é super carismática. E eu não tenho como falar dos vídeos sem citar o Gabriel Marque, que é o nosso filmmaker, o cara que faz o homem de a banda de um homem só, né, que faz tudo sozinho, pilota drone, filma, entrevista, grava o som, edita, e ele conseguiu sair com um produto de altíssima qualidade, raríssima qualidade, né, vamos dizer assim. E esse do Bicudinho realmente é uma obra-prima, é o primeiro episódio da 3ª temporada, se eu não me engano. Mas tem muitos outros, né? A gente tem um episódio maravilhoso com as comunidades quilombolas ali de Eldorado, no Vale do Ribeira, com personagens fortíssimos e que tem toda uma história, né, de ligação com a terra, com a região onde vive, onde mantém sua cultura. Nós temos alguns episódios muito lindos sobre a Ilha do Mel, por exemplo, ou sobre o Parque Estadual da Ilha do Cardoso, que recebe muitas pessoas todos os anos ali em São Paulo. Então, uma diversidade enorme. Os muriquis do sul, isso é incrível, a maior espécie de primatas do mundo, melhor espécie de primatas do Brasil, se encontra das Américas. Da América do Norte também não tem. Se encontra aqui na Mata Atlântica, o muriqui do sul, e você consegue ver eles com extrema facilidade em locais como o Parque Estadual de Carlos Botelho também. Então, assim, tem vídeos para todos os gostos, tem para quem gosta de espécies, quem gosta de pesquisa, quem gosta de comunidades tradicionais, de cidades históricas. É realmente um prato cheio, assim, para passar um bom tempo assistindo. É muito bacana a iniciativa, valorizando, né, todas essas personagens e também a questão paisagística, né, a questão de desenvolvimento local, né, muito,
valor, né? Dar valor a quem tem direito de ter esse valor, né? Agora a gente está chegando nos momentos finais. Eu gostaria que você fizesse as suas considerações, né? E dando, vamos dizer assim, talvez alguma mensagem, né? Que a gente sabe que a Mata Atlântica como um todo, né, em toda a sua extensão, está sofrendo muita pressão, né? A gente tem os dados do MapBiomas, enfim, né? De outros dados mais assim atualizados, e a gente vê que vocês estão bem, mas ainda todo bioma precisa de muito, né? De muita recuperação, muito restauro. Então, gostaria que você pudesse fazer essas considerações também. Bom, eu acho que para quem ficou interessado, ou mora aqui ou perto, e quer participar, quer acompanhar mais a iniciativa da Grande Reserva Mata Atlântica, esse grande destino de natureza, a gente tem as redes sociais, então vale a pena seguir lá, como eu já falei, checar os nossos vídeos no YouTube, dar uma olhada no nosso site. Quem quiser vir visitar, tem toda uma página ali com diversos roteiros que podem ser realizados nessa região, e quem quiser entrar em contato também para fazer parte da rede, né, está super bem-vindo. Mas eu acho que a principal mensagem que eu acho que seria interessante de deixar hoje é que, de fato, a situação não está boa para a conservação da natureza, e não é só na Mata Atlântica, é no Brasil todo, e quiçá em termos mundiais. Um dos principais desafios que nós temos mundial hoje em dia é procurar formas e modelos de desenvolvimento que garantam a perpetuidade. O desenvolvimento sustentável não é você abrir mão do lucro em prol de manter a natureza bem preservada. É você conseguir garantir teu lucro e tua atividade no longo prazo, para o teu filho, para o teu neto. Então, se a gente fala desse modelo da produção de natureza, do ecoturismo bem executado, a gente está falando de uma atividade que, enquanto tiver o atrativo ali bem protegido, eu tenho um emprego para todas as gerações que vierem para frente, né? Então, o que está sendo feito hoje aqui na Grande Reserva Mata Atlântica é um grande modelo que pode ser replicado em todas as regiões que ainda tenham essas características, né? Ainda tenham uma grande quantidade de recursos naturais, recursos culturais e históricos. Se você tem isso, você tem condições de criar uma nova Grande Reserva Mata Atlântica e adotar esse modelo em outras regiões. E em provando como está caminhando muito bem, né, para a Grande Reserva ser esse primeiro grande modelo, e é chave isso no Brasil, porque ela está justamente entre os locais mais populosos do país, entre São Paulo, Curitiba e Joinville, né, entre grandes cidades. Se aqui a gente demonstrar que de fato é possível trazer todos esses atores para trabalhar junto e oferecer um modelo de desenvolvimento que de fato funcione, conservando a natureza, isso tem todo o potencial para ser replicado em qualquer outra região do Brasil que seja parecido com o que a gente tem aqui. E isso já vem acontecendo, né? A gente já vem conversando com o pessoal do Pantanal, tem uma iniciativa chamada Alto Pantanal lá também, que está seguindo o mesmo caminho, pessoal na Serra Geral de Santa Catarina, pessoal no sul da Bahia. Então, o potencial é enorme, e não só para essa região aqui, para a gente conseguir manter preservado e aproveitar da melhor forma possível o grande patrimônio natural que o Brasil tem. Lembrando, o Brasil é o número 1 em termos mundiais em patrimônio natural, e a gente ainda não sabe explorar isso em prol do desenvolvimento nacional, né? Então, um pouco a visão é um pouco mais para frente ainda. Lógico que isso demora um tempo, e a gente tem que ter pessoas interessadas e trabalhando para isso, mas a gente acredita que é possível, porque já vem sendo realizado em outros lugares também, né? Não é nada tirado do chapéu, é uma construção coletiva e com muitas inspirações valiosíssimas. Bom, gratidão, Ricardo, e um bom trabalho para vocês. Obrigado, está sendo um prazer estar aqui contigo.